Você acaba de chegar no canal da De Recomeço, Pastor Hélio Joaquim falando. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, dá um joinha aí nos nossos vídeos. Eu creio que essa mensagem que você vai assistir agora, ela vai alcançar o seu coração e vai te edificar. Assista essa mensagem, Deus te abençoe. Me dá som aqui, filho, no meu retorno, por favor, só tem na igreja. Deus continue abençoando o pastor Hélio Joaquim, essa bênção de Deus. Sua digna esposa, irmã Liciane. Aqui em cima, filho, no retorno. Onde é que é o rapaz do som? Aqui em cima, por favor. Este casal abençoado. É meu parceiro de futebol. Salmo de número 116. Aqui em cima não chegou não, filho. Salmo 116, verso. Só aqui em cima, meu filho. Glória a Deus. Só aqui em cima. Da igreja deixa normal. Versículo de número 1. Salmo 116, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Por favor, repitam essas palavras. Resposta. Oxente, pode ser melhor. Resposta. Livramento. Gratidão. Glória a Deus. Todos vocês sabem, um tanto quanto eu, que Salmo, ele não tem capítulo. Ou seja, não pronunciamos Salmo capítulo 1, 2 ou 3, mas sim livro dos Salmos, pois que, na verdade, o livro dos Salmos é uma coleção de salmos. Salmo, na verdade, é uma expressão autêntica de louvor ao Deus Todo-Poderoso. Por isso, Paulo, quando instrui a igreja a cultuar, ele dá um ensinamento dizendo: quando vocês se reunirem para cultuar, fazer culto, dentre algumas coisas que Paulo diz que deve haver, uma delas é salmo, que é uma adoração ao Deus Todo-Poderoso. Por que o salmo é uma expressão autêntica de louvor? Porque o salmista, quando compôs os salmos, o salmista não sentou e pegou um papiro para escrever e começou a pensar no que iria escrever. Não foi assim que os salmos foram feitos. Os salmos surgiram em momentos diversos que o salmista vivia. Não importava a circunstância, sendo ela favorável, sendo ela desfavorável, o salmista sempre louvou e adorou ao Deus Todo-Poderoso. Então você vai encontrar salmo que foi feito em momento de angústia, em momento de perseguição, em momento de traição, quando o salmista havia caído, em momento de batalhas, de guerra, de aflição. Significa que ele jamais deixou de adorar a Deus, mesmo estando em circunstância adversa.
o Salmo de número 116, o salmista está em um momento de angústia, mas depois em um momento de gratidão. E o versículo de número 1 e o versículo de número 2, o salmista expressa com muita exatidão, dizendo: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Veja que convicção, veja que certeza absoluta, sem sombra de dúvida ou de variação, o salmista externa uma convicção de que Deus lhe ouviu. Quando nós falamos do ser humano, no que diz respeito à nossa matéria de composição, ou seja, de que matéria eu fui feito, de que matéria você foi feito, todos nós fomos feitos do barro. Então, você é igual a mim, e eu sou igual a você. Não existe aqui ninguém que seja diferente na composição da matéria, diferente do outro. Eu acredito que aqui não tem ninguém de ouro. Tem alguém de ouro aqui? Também acredito que não tem ninguém de prata. Tem alguém de prata aqui? Nem tampouco de cobre, de ferro ou de aço. Todos nós fomos feitos de barro. Daí nós somos carne. E a Bíblia diz que do pó nós viemos, para o pó retornaremos. Então não existe ninguém aqui que seja diferente do outro no que diz respeito à matéria da qual nós fomos feitos. Fomos feitos de barro. Então, se fomos feitos de barro, é preciso compreender que barro não dá liga com outra coisa que não seja barro. Se misturar o barro com ouro, não dá liga. Se misturar o barro com ferro, não dá liga. Barro não dá liga com metal nenhum. Lembra quando Daniel interpretou o sonho que o rei teve de uma estátua que era na sua parte embaixo, os pés, diz Daniel, em parte de barro e em parte de ferro, que significa que aquele império seria forte como ferro, mas frágil como barro, porque barro não dá liga com ferro, barro só dá liga com barro. Por isso que Jesus não veio em ouro, Jesus não veio em prata, Jesus não veio em ferro. Como Jesus veio? Em barro. Paulo escreve aos Filipenses, não é? No capítulo 2, a partir do verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, não é isso? Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, barro, e achado na forma de homem, barro, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que a este nome todo joelho que está no céu, na terra, se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo foi à cruz como barro. Para quê? Porque na cruz ele foi amassado como barro, e nós, como barro, nele fomos misturados.
por isso que Deus liga. Aí Paulo diz: se com Cristo morremos, com Ele também ressuscitamos. Aí Paulo vem e lacra dizendo: temos, porém, estes tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Então você é igual a mim, eu sou igual a você, na composição da matéria. Mas Deus deu a cada ser humano singularidades que não se encontra no outro idênticos. 5 singularidades que eu conheço. Número 1, o cabelo. O meu já foi. Mas se misturar o fio de cabelo de algumas pessoas e for fazer o exame, saberá que o fio de cabelo que for examinado, os pertencem a pessoas diferentes. Quer ver outra coisa? A íris dos olhos. Cada um tem a sua. Por isso que muita identificação é feita pelas íris dos olhos. Outra coisa, a arcada dentária. Quando um cadáver está irreconhecível, dependendo de qual foi a causa da morte, é pela arcada dentária que vai se saber quem é a pessoa. Outra coisa, a impressão digital. Pode olhar a tua e a do irmão do lado. Parece igual, mas não é. Cada um tem a sua. E a outra coisa é a voz. A sua voz pode parecer com a minha. E a minha voz pode parecer com a sua. Mas se gravar as duas vozes e fizer o exame, saberá que cada voz pertence a pessoa diferente. Olha o que o salmista está dizendo aí: eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Glória ao nome de Jesus. Então, meu filho, se você tem mania de pegar carona na adoração, você não consegue. Não sou Martinho da Vila não, mas vou dizer, na aba não dá para ficar. Porque Deus conhece a sua, a minha, a nossa voz. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. E se tem uma coisa que Deus permite que vá acima dele, porque é para ele, é a adoração. O Isaías capítulo 6 diz: os serafins não estavam na frente, nem estavam embaixo, nem adiante, estavam em cima. Os serafins estavam acima dele. Por quê? Para adorá-lo. Se tem uma coisa que vai acima de Deus, é a nossa adoração. O salmista está dizendo: não importa quantos oraram junto comigo, quantos gritaram, clamaram junto comigo, Deus conhece a minha voz. Se todos aqui louvarem a Deus e apenas um não louvou, lá em cima Deus está dizendo: falta um me adorar. Falta um me adorar. A voz do meu servo não chegou aqui. Deus conhece a minha, Deus conhece a sua, Deus conhece a nossa voz. Então, como Deus conhece a nossa voz, então Deus responde. Glória ao nome de Jesus. Deus responde. Se você clamou, se você orou, prepare-te. Deus vai lhe responder. Deus tem no mínimo 3 respostas. Quantas? Número 1, sim. Número 2, não. Número 3, espere. Oh, meu Deus. Se Deus disser sim, dentro de um propósito que você está querendo, você vai até falar para o pastor Hélio: pode marcar o culto de ação de graça, porque Deus falou sim. Mas se Deus disser não, ainda que você desejasse tanto aquela resposta como sim, mas ele disse não, é resposta. Agora, quando Deus diz espere, aí você tem que ir para aquele salmo. Qual? Esperei. Por quê?
Porque o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo. Agora tem uma resposta que parece que não é resposta, mas é. Qual? O silêncio. Ah, meu Deus. E por que o silêncio é resposta? Porque o Salmo 116, versículo 1 diz: eu amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Ué, onde está a resposta? O fato de Ele não falar não significa que Ele não ouviu. O fato dele não te responder, se não o espere, não significa que ele não ouviu. Então, por que o silêncio, pastor, é a pior de todos? Porque o silêncio você tem que aguardar até que ele fale. E se ele não falar e você ficar em silêncio, você não sabe qual caminho tomar. E o que eu faço, pastor? Continue esperando. Porque o Deus que você serve tem o silêncio para começar, mas tem a hora para terminar. O silêncio de Deus não é eterno. O silêncio de Deus não é para sempre. Todo silêncio tem hora para começar e tem hora para terminar. A Bíblia diz que o menino Samuel estava deitado no lugar onde estava a arca. E diz o texto, e Deus não falava. Deus havia se calado, mas naquela noite, para Samuel, Deus falou 4 vezes. Veja, o silêncio começou e o silêncio terminou. Não sei como é que está o seu silêncio, mas aprenda isso. Todo propósito tem um silêncio. Todo sonho tem um silêncio. Toda chamada tem um silêncio. Todo ministério tem um silêncio. Todo projeto tem um silêncio. Todo começo tem um silêncio. Toda caminhada tem um silêncio. Toda guerra tem um silêncio. Toda prova tem um silêncio. Porém, não fica em silêncio a vida toda. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Quando termina o Velho Testamento, no livro do profeta Malaquias, até o começo do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus, existe um espaço, algumas folhas em branco, que significam que Deus se calou por 400 anos. Veja, Deus ficou calado por 400 anos. Deus ficou em silêncio. E ficou eterno? Não. No deserto da Judeia, aparece um homem que tinha o sangue sacerdotal, filho de sacerdote. Porém, foi para o deserto anunciar a aparição do Messias, João Batista. E quando disseram para João, tu és o Cristo? Ele disse, não. Tu não é o Cristo? Não. Quem é você? Eu sou a voz. Eu sou apenas a voz que está quebrando o silêncio de Deus. Os 400 anos de silêncio, eu vim para terminar. Glória ao nome de Jesus. Como assim, João? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou Cristo, porque Ele é antes de mim e é mais poderoso do que eu. E quando Ele vier, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu sou apenas a voz, eu sou a resposta de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus responde. Deus responde. Agora, preste bastante atenção. Deus conhece a tua voz, Deus conhece a minha voz. Agora, Deus é tão Deus, é tão Deus, é tão Deus, é tão Deus, que você não precisa emitir som para que Ele te responda. Aí, pastor, é utopia. Se Deus ouve, eu não emito som, como é que Ele vai me ouvir? Porque a intensidade do teu clamor não está na tonalidade, mas na fé. Tem gente que fala baixinho, tem mais fé do que aquele que grita. E tem gente que nem fala, só mexe os lábios. Quem, pastor? Ana? Ana queria ter muito filho, mas a sua madre, cerrado. Contrapartida, Penina, tripudiava. Aí ela foi para o culto, e chegou no culto, começou a orar. Aí a Bíblia dizia, e ela não emitia som, só mexia com os lábios. Aí o sacerdote Eli olhou e disse, não é possível que ela está bêbada. Tomou todas. E disse ele, mulher, aparta-te do vinho. Não vem para o culto bêbada. Esse eu estou bêbada não.
Estou só no particular com Deus. Oh, glória a Deus. Em outras palavras, se mete não, sacerdote. É eu e Deus, Deus e eu e Deus. Aí disse, então seja feito aquilo que você deseja. Diz a Bíblia. E Ana foi para casa e o texto diz, e o Senhor lembrou-se dela. Lembrou-se como? Porque ouviu a sua oração. Mas ela não emitiu som. Está aqui, ó. A fé. A fé fala mais alto do que qualquer tonalidade da voz de alguém. Deus responde. E Deus vai te responder. Faltam poucos dias para terminar o ano. E desde quando Deus está limitado a espaço, a tempo ou a calendário? Deus é aquele que se em menos de 1/100 de segundo Ele vai arrebatar a igreja, quanto mais faltando esses dias todos. Se Paulo diz que num abrir e piscar de olhos, Ele vai arrebatar quem está vivo, ressuscitar quem está morto, juntar todo mundo para encontrar nos ares. O que é que Deus não pode fazer com isso que você está pedindo? Recebe aí, meu filho. Deus responde. Glória a Deus. Número 1, resposta. Número 2, livramento. Pode repetir? Olha o que diz o versículo de número 8. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Só aqui 3 livramentos. Número 1, me livraste a alma da morte. Todos vocês sabem que o ser humano nunca foi criado um ser eterno. O ser humano foi criado um ser para viver e não morrer, um ser imortal, com uma condicional, a obediência. Tanto é que quando ele desobedeceu, a morte chegou. Mas o homem não foi criado um ser eterno. E aliás, eterno em essência, só existe um, Deus. Os demais vivem eternamente, mas em essência não são eternos. Porque eterno parte do princípio que ninguém o fez. E os outros que vivem eternamente foi criado, ou foram criados. Por quem? Por aquele que é eterno. Agora, se Deus criou o homem para que o homem não morresse, o que é que Ele deu ao homem para o homem não morrer? Ele deu um pouco da sua eternidade, que é a alma. A alma, ela não foi feita para morrer. Pastor, mas a Bíblia diz que toda alma que pecar, esta morrerá. Não é a morte na essência, e morreu e não volta mais. É a morte espiritual. Então Deus deu a alma para viver eternamente. O corpo tomba, volta para a terra. O espírito volta para Deus, pois de lá é que ele veio. E a alma foi feita para viver para sempre. O salmista está dizendo, o Senhor livrou a minha alma da morte. Como é que Deus livra a alma da morte, pastor Elcio? A Bíblia diz em Mateus capítulo 11, verso 28. Disse Jesus, o Senhor Deus disse, tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. E vinde a mim todos vós que estáis cansados. Veja que o objetivo de Jesus é a alma. A alma. Disse um texto, um homem disse, alma, tenho muito em celeiro, descansa, folga. Aí diz a Bíblia, bradou uma voz, dizendo, louco, esta noite pedirão tua alma. O que tu tens? Para quem será? Então Deus é aquele que livra a alma da morte. Em Mateus 11, 28, Jesus disse que dá descanso. Agora veja o que diz o verso 7. Quando o verso 6, o salmista diz, o Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Verso 7, volta minha alma ao teu repouso, porque o Senhor te fez bem. Aí ele vai dizer no versículo de número 8, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Glória ao nome de Jesus. Então a alma
que ele nos deu foi para viver para sempre. E como é que ele ia fazer para viver a alma para sempre? A carne se alimenta de produtos concretos, de comida. O espírito se alimenta da comunhão com Deus. E a alma de um alimento que só Deus tem. Qual, pastor? Jesus estava pregando para os judeus, estava no meio dos fariseus, e Jesus disse assim: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem a vida eterna. Para a alma. Aí alguém disse: esse cara é maluco? Como é que alguém pode comer a carne dele e beber o sangue dele? Esse cara está doido. Aí Jesus foi explicar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Por que morreram? Porque maná é uma pergunta. O que é isto? Eles comeram perguntando o que era que estava comendo e nunca descobriram o que estavam comendo. O que é que tem para o café da manhã? O que é isso? Assado. E que tem para o almoço? O que é isso? Ensopado. E para a janta? Vamos comer um que é isso? Acebolado. E no outro dia, mais o que é isso? 40 anos comendo e não sabiam o que estavam comendo. Aí Jesus disse: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, porque não sabiam o que estavam comendo. Agora eu vou dizer e vou explicar a vocês o que era. Diga: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem a vida eterna. Porque minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Ele livrou a minha alma da morte. Por isso que o salmista diz: o laço do passarinheiro quebrar e a nossa alma está livre. Quem está livre aqui? Quem está livre aqui? Quem está livre aqui? Livre! Oh, glória a Deus! Livrou a minha alma da morte. Segundo livramento: livrou os meus olhos das lágrimas. Olha que coisa linda. Ele livrou os meus olhos das lágrimas. Aí você diz: pastor, eu já chorei. Estou dizendo que ele livrou os seus olhos das lágrimas. E se perguntar para a ciência o que é lágrima, ou o que são lágrimas, ela vai esclarecer com muita facilidade. Lágrima é cloreto de sódio, é água e sal. Então dá para a gente fazer um pouquinho de lágrima em casa. Como? Bota um pouquinho de água e uma pitada de sal. Está ali uma xícara de lágrima. Mas não é essa lágrima. Essa você pode fazer. E a que escorre nos olhos é uma reação de uma ação na carne. Uma dor faz você chorar. E na alma, você pode também chorar por uma dor na alma. E a ciência, um dia o cientista disse: a ciência vai evoluir tanto, vai evoluir tanto, vai evoluir tanto, que um dia vai secar dos olhos toda lágrima. Graças a Deus que a ciência evoluiu. E se você tiver uma dor que faz você chorar, com remédios bem feitos em laboratórios, ela vai sanar a sua dor e você vai parar de chorar. Mas a dor da alma, só conheço um que pode fazer secar dos olhos. Oh, glória a Deus. A mulher casou-se, depositou no marido os sonhos, depositou no marido os projetos, depositou no marido a provisão, depositou no marido o companheirismo, depositou no marido o futuro, depositou no marido a felicidade, depositou no casamento uma vida abundante, com muita prosperidade e felicidade, até que um dia ambos morressem. Mas aconteceu que eles tiveram um filho, a morte chegou e travou o marido. O que ela fez? Transferiu tudo do marido para o filho. Agora você é meu futuro, agora você é o meu provedor, agora você é meu sonho, agora você é o meu projeto. O que a morte fez? Ceifou o menino. E a mulher só restou chorar. E o que vamos fazer? Vamos enterrar o garoto, porque eu não tenho mais para ninguém transferir tudo aquilo que eu transferi do marido para o filho. Só me resta chorar. Chamou as carpideiras, o cortejo fúnebre, vamos partir para o cemitério. Enquanto ela está partindo para o cemitério, chorando, lá vem Jesus. Glória ao nome de Jesus. Eu tenho certeza que você já deve ter ido em algum enterro e algum velório. E eu acredito que a frase que saiu da sua boca para aquele que perdeu o parente, o amigo, foi esta: pode chorar. Não prenda o choro,
porque prender o choro faz mal. Já tomou água com açúcar? É o máximo que eu posso fazer. Já tomou maracujina? É o máximo que você pode fazer. Já lhe deu um calmante? É o máximo que você pode fazer. E a outra coisa, você diz, chora. Não prenda o choro, chora. E até oferece o ombro. Mas Jesus faz diferente. Quando o cortejo fúnebre parou diante de Jesus, Jesus foi para a mãe e disse, não chore. Glória ao nome de Jesus. Como é que é? Não chores. Quem é esse homem para dizer para essa viúva não chorar? O senhor sabe que ela é viúva? Sei, eu vi o dia que o marido dela nasceu e vi o dia que ela casou com ele. O senhor não sabe que ela perdeu o marido? Eu vi o dia que ele morreu e vi o dia que ele foi enterrado. Agora o senhor sabe que ela está enterrando? Ela está enterrando o único filho, eu também vi o dia que ele nasceu. Aliás, foi eu que dei a vida para o garoto. E agora o senhor diz para ela não chorar? Sim, porque aquele que dá a vida é o mesmo que pode dizer, volta da morte para a vida novamente. Então eu digo, não chores. Foi no esquife, tocou e disse para o garoto, levanta-te. E pegando o menino, o entregou para sua mãe e ambos foram alegres. Ele secou dos olhos as lágrimas da viúva de Naim. Ele é o único que pode enxugar dos teus olhos as lágrimas. E João escreve no Apocalipse dizendo, quando lá nós chegarmos, ele enxugará dos olhos, uma, não, duas, não, três, não, quatro, não, um pouco, não, metade, não, um terço, não, 90%, não, 99%, não, o quê? Toda! Você pode adorar a ele, ele enxugará dos olhos toda lágrima. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Livrou a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Pastor, essa mensagem chegou atrasada. Por quê? Tropecei. Pastor, essa mensagem deveria chegar há um mês atrás, 2 meses, ou 1 ano atrás. Não. Mensagem de Deus não chega atrasada. Mas pastor, já foi. Não foi. Uma coisa é a queda. E a outra coisa, permanecer caído. Uma coisa é cair. E a outra coisa é permanecer caído. O filho pródigo, a única coisa que ele fez de errado foi gastar o dinheiro sem sabedoria. Mas as outras coisas, o dinheiro era dele. Ele tinha direito, tanto é que o pai deu. E quando ele estava caído, querendo comer a comida dos porcos, ele disse, não, aqui eu não fico. Eu posso ter caído, mas permanecer caído, jamais. Levantar-me-ei. Glória ao nome de Jesus. Capítulo 35 do Gênesis, verso 1. A primeira ordem de Deus para Jacó para ele ser abençoado foi esta: levanta-te. Ou seja, Deus quer nos abençoar. E para que Ele nos abençoe, nós não podemos ficar caídos. Devemos estar de pé. Mas pastor, eu já caí, então lá vai. O proverbista diz, o justo cairá. Dá para contar comigo? Tá fraco? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o Senhor, aleluia, e o Senhor o levantará. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Mais forte. Mais forte. Oh, recalabachandaraia. Oh, glória. Fica de pé aplaudindo ao Senhor, que eu quero orar por você.